Olá, seja bem-vindo ao canal Torre de Mistérios. Hoje contarei 3 histórias para você. Se gostar, deixe um like e considere se inscrever no canal. História número 1. A noite caía e o vento parecia murmurar segredos antigos pelas árvores retorcidas. Talos, um caçador experiente, movia-se pela floresta como uma sombra, atento aos sinais de caça. Aquele lugar, porém, não era como as florestas que ele conhecia. As árvores eram enormes, suas raízes serpenteando pelo solo como artérias de um coração maligno. Talos notara que algo estava errado desde que cruzara o Rio Negro ao norte. A ausência de sons, nem pássaros, nem insetos, pairava no ar como um mau presságio. No chão, um cervo de olhos vidrados jazia em completo silêncio. Sua pele estava rígida, enrugada, como se todo o líquido de seu corpo tivesse sido drenado. Mais adiante, outro animal, um urso, na mesma condição. Era impossível ignorar o padrão macabro. Algo monstruoso rondava ali, algo que desafiava a lógica e instigava um temor ancestral. Talos resolveu rastrear o que quer que estivesse causando aquele massacre. Seu instinto dizia que ele deveria fugir, mas a curiosidade e o senso de dever o obrigavam a seguir em frente. Mais corpos apareceram pelo caminho, pequenos roedores, aves despedaçadas, até mesmo um lobo completamente seco, como se tivesse sido sorvido por uma boca invisível. A floresta parecia ficar mais densa a cada passo, e o sol estava agora totalmente obscurecido pelas copas impenetráveis. O cheiro azedo de decomposição enchia o ar. Subitamente, ele percebeu rastros, marcas fundas no solo, como garras gigantescas arrastando-se na terra. Conforme avançava, as árvores começaram a apresentar marcas estranhas, como se algo enorme e afiado as tivesse cortado. Linhas quase geométricas marcavam a madeira, e Talos teve a impressão de que aquelas marcas eram mais do que simples arranhões. Pareciam um tipo de aviso ou marcação territorial. Chegando a uma clareira, Talos parou. Um arrepio percorreu sua espinha ao perceber que os troncos das árvores ao redor estavam conectados por uma rede de teias, grossas como cordas, brilhando sinistramente à luz fraca que escapava entre as folhas. Tudo ali parecia errado, antinatural. Ele esticou a mão para tocar uma das teias e a textura pegajosa grudou em seus dedos. Com esforço, ele se livrou, mas o movimento provocou uma vibração que ecoou pela floresta como um sino fúnebre. Algo se mexeu nas sombras. Um barulho seco e ritmado, como galhos quebrando, mas Talos sabia que aquilo não era o vento. De repente, a teia à sua frente começou a se mover sozinha, ondulando. No centro da rede, uma criatura gigantesca emergiu da penumbra. O brilho de seus olhos era vermelho como brasas, 8 esferas malignas que o encaravam com uma fome impossível de descrever. A criatura era uma aranha colossal, com patas maiores que lanças e um corpo que parecia um poço sem fundo de trevas. Sua carapaça brilhava como ferro polido, coberta de marcas esculpidas como runas ancestrais. O cheiro de podridão ficou mais forte, e Talos percebeu que os restos de suas vítimas estavam espalhados por toda parte, embalsamados em teias. A aranha avançou lentamente, como se estivesse estudando sua presa, e Talos sentiu sua coragem vacilar. Ele pegou o machado em sua cintura e deu um passo para trás. A criatura atacou, movendo-se com uma velocidade antinatural como um relâmpago. Ele mal teve tempo de desviar, e uma das patas da aranha cortou o ar a centímetros de seu rosto. Ele sabia que não poderia fugir. Aquela coisa era muito rápida. Teria que lutar. O primeiro golpe de Talos foi desesperado, mas certeiro. Seu machado acertou uma das patas da aranha, arrancando um grito horrendo que fez os ouvidos do caçador zumbirem. No entanto, a criatura não recuou. Pelo contrário, parecia mais furiosa. Ela investiu novamente, e Talos foi arremessado contra uma árvore, quase perdendo o machado no impacto. Enquanto lutava para se levantar, a aranha começou a tecer rapidamente, tentando prendê-lo em sua rede. Com um movimento ágil, ele cortou as teias que se aproximavam, mas percebeu que estava cercado. Sua mente trabalhava a mil, buscando uma saída. Então ele viu uma brecha, um ponto vulnerável na carapaça, logo abaixo dos olhos incandescentes. Ele esperou o próximo ataque, fingindo estar encurralado, e quando a aranha se lançou sobre ele,
Talos rolou para o lado e com todas as suas forças cravou o machado no ponto fraco. A criatura soltou um grito de dor que reverberou pela floresta inteira. Um líquido escuro e espesso jorrou de seu corpo e a aranha começou a se debater, derrubando árvores ao redor. Talos usou a oportunidade para atacar novamente, golpeando até que o monstro parasse de se mover. Quando tudo acabou, ele caiu de joelhos, exausto, com o coração martelando em seu peito. O silêncio retornou à floresta, mas desta vez não parecia ameaçador, parecia alívio. Talos sabia que nunca esqueceria aquela noite. Ele era um caçador, mas naquela noite ele fora a presa. E contra todas as probabilidades, sobrevivera. Ele teve sorte de sair vivo dessa, não é mesmo? Agora a próxima história. O crepúsculo tingia o céu com tons de âmbar e roxo, enquanto os irmãos caminhavam pela floresta. Raul, o mais novo, segurava um feixe de galhos secos com as mãos pequenas, olhando para sua irmã Clara, que liderava o caminho com passos firmes, e uma faca embanhada presa à cintura. A floresta parecia mais silenciosa do que o habitual, como se algo, lá dentro, aguardasse. "Você ouviu isso?" Raul perguntou de repente, parando no meio de uma clareira coberta de folhas secas. Clara franziu a testa, olhando em volta. Não havia nada, apenas o sussurro do vento nos galhos e o rangido de árvores antigas, mas até mesmo ela sentiu algo, uma presença, algo que parecia observá-los. "Está tudo bem, Raul. Vamos pegar mais lenha e voltar antes que escureça." Sua voz era firme, mas não conseguiu mascarar completamente o desconforto. Eles avançaram mais fundo na floresta, seguindo as árvores maiores, onde a madeira costumava ser mais seca. Foi então que Raul parou novamente, desta vez com os olhos arregalados. "Clara, olha isso." Ela se virou e o seguiu com os olhos. Não muito longe deles, uma árvore gigantesca se erguia como uma sentinela solitária no coração da mata. Não era apenas grande, era imensa, com um tronco tão largo que parecia impossível para humanos abraçarem. Mas o que a tornava ainda mais estranha era algo que estava ali, encravado no meio dela. Uma porta. Clara piscou, como se quisesse ter certeza de que não estava imaginando coisas. Era uma porta de madeira escura, com ferrolhos de ferro enferrujados e um pequeno anel de metal no centro servindo de maçaneta. Não parecia ter sido esculpida na árvore, mas sim como se a própria árvore tivesse crescido ao redor dela. "Isso é impossível", murmurou Clara, caminhando até a porta com passos hesitantes. Raul a seguiu, segurando um galho como se fosse uma espada. Quando se aproximaram, a atmosfera pareceu mudar. O ar ficou mais frio, mais denso, e o som da floresta morreu completamente. A porta estava ali, imóvel, mas parecia quase viva. "Vamos abrir?" Raul sugeriu com um misto de excitação e medo nos olhos. Clara hesitou. Tudo nela dizia que aquilo não deveria estar ali, que algo tão estranho não deveria ser mexido. Mas sua curiosidade, afiada como uma lâmina, a venceu. Ela colocou a mão no anel metálico. O toque era frio, quase gelado, como se a porta tivesse sido retirada de um lugar onde o sol nunca brilhou. Puxou com força, e o rangido que ecoou parecia um grito, profundo e gutural. Além da porta, havia luz. Não a luz do sol que conheciam, mas uma luminosidade dourada, cálida e acolhedora. Raul deu um passo à frente, boquiaberto, enquanto Clara tentava processar o que estava vendo. Do outro lado, não havia árvores sombrias nem folhas mortas. Era um campo vasto, repleto de grama verde e flores silvestres que se estendiam até o horizonte. Um riacho cristalino corria suavemente ao longe e árvores carregadas de frutos ladeavam o cenário como guardiãs de um paraíso. O cheiro doce de flores e frutas frescas chegou até eles, e Clara sentiu algo dentro dela relaxar, como se estivesse segura pela primeira vez em muito tempo. "É real?" Raul perguntou, os olhos brilhando com uma inocência que Clara não tinha mais. Ela não respondeu. Não podia. Sua mente estava dividida entre o deslumbramento e o alerta, como se algo tão perfeito só pudesse esconder um perigo ainda maior. Raul foi o primeiro a cruzar o limiar. Ele passou pela porta como se fosse atravessar uma fina cortina de fumaça, e o menino parecia flutuar de tanta empolgação. Assim que seus pés tocaram o chão do outro lado,
Ele soltou um riso de puro encantamento, correndo até o riacho e mergulhando as mãos na água. Clara, você tem que ver isso. É a coisa mais linda que já existiu. Ele estava tão deslumbrado que sua voz ecoava cheia de vida e inocência. Clara, ainda hesitante, ficou parada na soleira da porta. A luz dourada do outro lado parecia envolvê-la, convidativa. Podia sentir o calor confortável do sol daquele lugar tocar sua pele, como um abraço que ela não sabia que precisava. Por um momento, ela pensou que fosse um sonho, mas os cheiros, os sons e a visão eram reais demais para isso. Raul, espera! Ela gritou, cruzando a porta com passos cautelosos. Assim que entrou, foi tomada pela sensação de paz, algo que não sentia há muito tempo. Os dois caminharam juntos pelo campo. Clara pegou uma fruta de uma das árvores próximas e a analisou com atenção. Era perfeita, sem manchas, suculenta e tentadora. Ao dar a primeira mordida, sentiu o doce puro se espalhar pela boca. Era como se aquele lugar tivesse tudo o que precisavam. O pensamento a atingiu de repente. E se realmente tivesse? Você acha que alguém mora aqui? Clara perguntou, olhando ao redor. Raul balançou a cabeça enquanto ria e rolava na grama macia. Acho que é nosso agora, respondeu ele, os olhos brilhando com um entusiasmo infantil. Por algumas horas eles exploraram o lugar. Cada passo parecia revelar algo ainda mais incrível. Árvores que balançavam ao ritmo de uma brisa inexistente, flores que mudavam de cor suavemente e uma lagoa com peixes dourados que saltavam graciosamente da água. Era um mundo perfeito, um paraíso. Mas Clara não podia ignorar uma sensação incômoda. A cada canto que exploravam, a paisagem permanecia inalterada. Não havia cabanas, ferramentas ou qualquer sinal de que algo vivo, além da flora e da fauna, já tivesse passado por ali. Nem sequer havia insetos. Era como se o lugar fosse feito para eles, e apenas para eles. Acho melhor irmos embora por enquanto, disse Clara, quebrando o silêncio. Por quê? Raul perguntou, claramente contrariado. Nós podemos viver aqui, Clara. Não vamos mais precisar voltar para casa. Aqui tem tudo o que precisamos. Só quero mostrar isso para o papai e a mamãe, Clara respondeu, colocando a mão no ombro do irmão. Eles não vão acreditar em nós. E se isso sumir? A ideia de que aquele lugar poderia desaparecer pareceu assustar Raul, que finalmente concordou. Os dois voltaram à porta, agora vista do lado oposto. Ela parecia tão comum, tão deslocada, como uma rachadura no mundo. Clara a empurrou com cuidado, e a visão da floresta sombria do outro lado tomou seu campo de visão. Antes de sair, ela olhou para trás uma última vez. O campo continuava lá, intocado, com suas promessas de conforto e segurança. Mas enquanto a porta fechava, Clara teve a sensação de que algo no fundo daquele paraíso observava. Alguma presença invisível, inumana, que apenas esperava pelo momento certo. Ao cruzar de volta para a floresta escura e úmida, Clara respirou fundo. Agora só precisavam convencer a família de que aquilo era real. E no fundo, ela temia que estivessem prestes a fazer exatamente o que aquela coisa, seja lá o que fosse, queria. Raul e Clara chegaram em casa ao cair da noite. A pequena cabana, feita de tábuas velhas e com um telhado que mal aguentava o peso do tempo, parecia ainda mais miserável agora que eles tinham visto algo tão magnífico. O pai estava sentado perto da lareira apagada, afiando uma faca com expressão dura, enquanto a mãe lavava os pratos com uma bacia de água barrenta. Onde estavam? O pai perguntou sem erguer os olhos. A lenha que vocês trouxeram não vai durar mais de uma noite. Pai, encontramos algo. Clara começou sem saber como colocar aquilo em palavras. Uma porta. Na floresta. A mãe parou o que fazia, erguendo o olhar cansado para os filhos. O pai bufou. Vocês andaram mexendo na toca de cobras outra vez? Quantas vezes eu disse para não ficarem inventando histórias por aí? Raul, impaciente, correu até a mesa e bateu com força sobre o tampo de madeira. Não é mentira, pai. É verdade. Tem um lugar incrível lá, com comida, água e tudo o que a gente precisa. Não vamos mais passar fome, não vamos mais... Ele se interrompeu, a voz trêmula de emoção. O pai parou de afiar a faca e olhou para o filho. Que história é essa? Clara respirou fundo. Nós encontramos uma porta em uma árvore. Quando atravessamos, havia um lugar do outro lado. Não sei explicar. Era perfeito.
como se fosse feito para nós. A mãe olhou desconfiada para a filha. Você está falando sério? Clara assentiu, tentando manter a calma. Sim, e achamos que todos deviam ver. Por um momento, o silêncio reinou na cabana. Raul olhava para os pais com esperança, enquanto Clara sentia seu coração disparar. Ela sabia o quanto aquilo soava impossível, mas os olhos do pai, endurecidos pela vida difícil, revelavam algo diferente, uma centelha de curiosidade. E se for verdade? A mãe finalmente perguntou num sussurro. O pai se levantou, cruzando os braços. Só há um jeito de descobrir. Amanhã cedo, vocês nos levam até lá. Na manhã seguinte, a família se reuniu com as poucas ferramentas que tinham. Clara e Raul lideraram o caminho pela floresta, suas respirações entrecortadas pela ansiedade. Eles tinham certeza de que a porta ainda estaria lá, esperando por eles como na noite anterior. Quando chegaram à árvore gigantesca, Clara parou de repente. Seu coração caiu. Não pode ser, ela murmurou. A porta havia desaparecido. Em seu lugar, o tronco agora estava intocado, sem nenhum vestígio de que algo tão estranho já estivera ali. Raul, confuso, correu até a árvore, tocando a casca com as mãos trêmulas. Não, estava aqui, eu juro! Ele gritou, olhando para os pais. Isso é algum tipo de brincadeira? O pai perguntou irritado. Não é brincadeira, Clara respondeu, sua voz afiada. Nós vimos a porta. Nós atravessamos. Havia um lugar maravilhoso, mas o pai já não parecia ouvir. Ele balançou a cabeça exasperado, prestes a ordenar que todos voltassem para casa, quando um som profundo e gutural cortou o silêncio. Todos pararam, virando-se lentamente para a base da árvore. Uma abertura escura, escondida entre as raízes, agora se revelava. Uma toca. E de dentro dela algo se mexeu. Os olhos da família se arregalaram quando uma sombra colossal emergiu da escuridão. Primeiro foram os olhos, grandes, dourados e selvagens, brilhando como brasas na penumbra. Depois o focinho, seguido pelo corpo imenso e musculoso. Um urso enorme, com a pelagem negra como carvão e garras que pareciam lâminas de aço, saiu da toca. Raul deu um passo para trás, tremendo. Isso não estava aqui ontem. O urso rugiu, um som ensurdecedor que fez os pássaros nas árvores ao redor levantarem voo em desespero. O pai tentou levantar a faca, mas parecia pequeno e frágil diante da criatura monstruosa. Corram! Ele gritou, mas o urso já avançava. Clara tentou puxar Raul pelo braço, mas ele estava paralisado de medo. A fera golpeou com a pata, lançando o pai contra uma árvore como se fosse um boneco de trapos. A mãe gritou, tentando proteger as crianças, mas o urso se voltou para ela em um instante, abatendo-a com um único movimento brutal. O chão se tingiu de vermelho e o cheiro de ferro encheu o ar. Clara segurou Raul com todas as forças, tentando arrastá-lo para longe. Mas o olhar do irmão estava fixo na criatura, nos olhos dourados que pareciam brilhar com algo mais do que fúria, algo como satisfação. E antes que Clara pudesse escapar, o mundo se apagou em um borrão de garras, dentes e gritos. Meus caros amigos, esse final foi um tanto quanto trágico. O que será que era a porta? Uma ilusão, talvez? E a sensação de ser observada que Clara sentira, será que era o urso? Acho que nunca saberemos. Agora vamos para a próxima história. As correntes de ar nas montanhas sopravam como um aviso ancestral, mas ninguém mais parecia levar isso a sério. Na pequena parada de caminhoneiros ao pé da Serra das Águas Mortas, as conversas eram abafadas, as luzes do posto piscavam com teimosia e o rádio local repetia o alerta. Nevoeiro intenso nas próximas horas. Evite a região. Não viaje de forma alguma. Lucas, um caminhoneiro veterano com mais quilômetros nas costas do que paciência, jogou o toco do cigarro no chão e riu baixinho. Nevoeiro? Só isso? Ele murmurou, olhando para a estrada que se escondia atrás de uma cortina cinzenta que parecia pulsar com vida própria. Você é maluco de subir agora, alertou o frentista, um sujeito magricela com olhos fundos que pareciam carregar histórias demais. Tem gente que nunca mais voltou. Lucas apenas ergueu uma sobrancelha enquanto carregava uma sacola de suprimentos para o interior do caminhão. Perdi a conta de quantos nevoeiros enfrentei. Esse não vai ser diferente.
O motor roncou como um monstro acordando de um sono leve, e o caminhão, uma fera velha mas confiável, engoliu os primeiros metros da estrada. Os faróis mal arranhavam o nevoeiro, mas Lucas seguiu em frente, confiando no traçado da estrada e na experiência que tinha. Enquanto subia, as árvores ficavam mais retorcidas e a rádio começou a crepitar com ruídos estranhos, como se o nevoeiro estivesse mastigando as ondas de som. O silêncio veio devagar, como um predador paciente. Primeiro sumiram os estalos do motor. Depois os ruídos dos pneus contra o asfalto pareceram desaparecer, até que restava apenas a respiração pesada de Lucas e o som abafado do nevoeiro raspando contra o caminhão. Algo estava errado, ele sabia, mas parar agora seria admitir que aquele aviso, aquele maldito aviso, não era apenas paranoia. Um vulto passou rápido pela beira da estrada, pequeno, rápido demais para ser um animal terrestre. Lucas apertou o volante com mais força, desviando o olhar para o retrovisor, mas a cortina de névoa era impenetrável. Calma, é só cansaço, ele murmurou, mas a voz parecia ecoar no vazio, como se não fosse mais parte do mundo real. De repente, o caminhão deu um tranco. Não foi como bater em algo. Era como se uma força invisível tivesse puxado o veículo para trás por um instante. Lucas pisou fundo no acelerador e o motor rugiu em protesto, forçando o caminhão a seguir em frente. Mas o mundo mudou. O nevoeiro, antes denso e cinzento, foi substituído por um clarão rubro, como se a atmosfera tivesse sido tingida de sangue. As montanhas familiares haviam desaparecido, substituídas por picos irregulares e grotescos que pareciam dedos gigantes apontando para o céu escarlate. Lucas freou bruscamente e o caminhão deslizou até parar. Ele abriu a porta e saltou para o chão, se é que ainda podia chamar aquele terreno áspero e metálico de chão. O ar era pesado, difícil de respirar, e cada passo parecia ecoar em um vazio infinito. No horizonte, algo se moveu. Não era humano, e pela primeira vez em muitos anos, Lucas sentiu medo. Lucas manteve os olhos fixos no movimento distante, o coração batendo em um ritmo que parecia ecoar naquele mundo estranho. Algo grande se deslocava por entre as formações rochosas, mas o nevoeiro rubro ainda escondia os detalhes. Ele tentou racionalizar, mas não havia nada que sua mente pudesse comparar com aquilo. Não era um animal, nem uma máquina. Era algo diferente. De volta ao caminhão, ele puxou uma lanterna e a arma que mantinha escondida sob o banco. Uma velha pistola, que ele carregava para casos extremos. A lanterna tremulou ao ser ligada, o feixe de luz vacilante mal iluminando o terreno à frente. Tá tudo bem, Lucas. É só mais um lugar isolado. Deve ser, sei lá, uma base militar, um desvio que você não percebeu. Ele falava alto, tentando convencer a si mesmo. Mas enquanto girava o corpo para examinar o entorno, as palavras ficaram presas na garganta. Atrás dele, as marcas dos pneus do caminhão terminavam abruptamente, como se tivessem sido cortadas. Não havia asfalto nem estrada, apenas aquele terreno áspero e estranho, pontuado por pedras afiadas e vegetação que não deveria existir. Algumas plantas brilhavam em tons de azul e verde, pulsando suavemente como se fossem vivas. O som veio antes da visão, um clique metálico seguido por um estalo grave, como ossos sendo esmagados. Lucas girou a lanterna rapidamente, iluminando uma silhueta que desapareceu em velocidade inumana. Ele só conseguiu ver parte dela, alta, musculosa, coberta por algo que refletia a luz de forma irregular. "Quem tá aí?" ele gritou, a voz saindo mais alta do que esperava. O silêncio respondeu. Mas não era o silêncio comum. Era algo vivo, pulsante, como se o próprio ar estivesse conspirando contra ele. Lucas engoliu em seco, sentindo o suor escorrer pela nuca. Cada fibra do seu corpo dizia para correr. Mas correr para onde? Ele não sabia onde estava, nem como tinha chegado ali. A primeira investida foi tão rápida que ele quase não viu. Algo passou a poucos metros dele, deslocando o ar com força suficiente para derrubá-lo de joelhos. Ele ergueu a pistola e disparou sem pensar, o som do tiro reverberando pelo estranho mundo. Mas não havia nada para atingir. Foi quando ele sentiu um calor intenso na nuca, como se algo estivesse atrás dele, observando-o. Ele virou-se tão rápido que tropeçou e caiu, apontando a lanterna e a arma ao mesmo tempo. Desta vez ele viu. Era alto,
quase 3 metros, com um corpo coberto por uma armadura negra e orgânica, que parecia parte da própria criatura. Seus olhos brilhavam em um tom dourado ameaçador, e garras afiadas reluziam sob o céu rubro. Lucas sentiu o cheiro de ferro no ar, sangue talvez, ou algo próximo disso. A criatura não atacou imediatamente. Em vez disso, inclinou a cabeça, como se o estivesse estudando, avaliando-o. Era uma predadora e Lucas era a presa, mas ele não estava disposto a aceitar isso. Com um grito, ele ergueu a arma e disparou novamente. A criatura desviou com um movimento rápido demais para ser humano, mas não foi perfeito. Um dos tiros ricocheteou em sua armadura, provocando um som metálico que ecoou pela paisagem. "Vem!" Lucas gritou, a adrenalina tomando conta de seu corpo. Ele sabia que não podia fugir. Não de algo assim. O predador se moveu, aproximando-se lentamente, e Lucas percebeu que precisava pensar rápido. Correu para o caminhão, subiu na cabine e ligou o motor. O rugido da máquina parecia pequeno diante da presença daquela coisa, mas ele não se importou. Com o pedal no fundo, o caminhão avançou e ele mirou diretamente no predador. O impacto foi brutal. A criatura foi arremessada contra o solo, mas antes que Lucas pudesse comemorar, ela se ergueu com um salto quase imediato, como se o peso do caminhão fosse insignificante. Lucas sabia que tinha acabado de fazer o pior inimigo possível. A criatura ficou de pé em um movimento fluido e animalesco, inclinando-se para o lado como se testasse os limites do próprio corpo. Seu olhar dourado encontrou o de Lucas, brilhando com algo que parecia entre raiva e diversão. Ela ergueu um braço e Lucas viu as garras retráteis brilhando à luz escarlate do céu. "Merda!" Ele sussurrou, ainda sentado na cabine do caminhão, o motor roncando como se implorasse para fugir. Mas fugir não era uma opção. O caminhoneiro sabia que não seria rápido o suficiente, não contra algo assim. Ele puxou a marcha, engatou a ré e girou o volante com força, arremessando o caminhão de lado para ganhar tempo. O som do pneu rasgando o terreno metálico ecoou, mas a criatura já estava em movimento. Ela saltou para cima da cabine em um piscar de olhos, suas garras cravando no teto como se fosse papel. Lucas viu o metal cedendo acima dele e jogou o corpo para o lado, saindo pelo outro lado da porta. Ele caiu no chão áspero com um baque que tirou o ar dos seus pulmões, mas não perdeu tempo. Correndo para a traseira do caminhão, ele puxou uma chave de roda e uma lanterna grande. "Quer brincar? Então vem, desgraçado!" A criatura saltou da cabine e pousou no chão com um impacto seco, suas garras deixando marcas profundas no solo. Ela avançou lentamente, como se saboreasse o medo de Lucas, mas ele não era do tipo que se entregava fácil. Enquanto o predador avançava, Lucas abriu uma das portas do baú e puxou uma corrente grossa que usava para prender a carga. O caminhoneiro girou a corrente no ar, criando um arco ameaçador. Quando a criatura investiu, ele reagiu. Com um grito gutural, Lucas lançou a corrente na direção das pernas da coisa, enrolando-a em um movimento rápido. A criatura tropeçou e caiu, soltando um rugido que fez o peito de Lucas vibrar. "Isso aí, seu filho da..." Antes que pudesse terminar, a criatura rolou no chão e quebrou a corrente com as garras, levantando-se novamente. Dessa vez, ela não hesitou. Avançou com velocidade assustadora, forçando Lucas a saltar para trás, quase tropeçando em uma rocha irregular. Ele brandiu a chave de roda, acertando a criatura na lateral do rosto com um som metálico. O golpe não a parou, mas a fez recuar o suficiente para Lucas correr. Ele sabia que não podia continuar enfrentando-a assim. Precisava de um plano. Correu para o lado oposto do caminhão, enfiando-se entre duas formações rochosas que se erguiam como dentes gigantes. O espaço era estreito, o suficiente para forçar a criatura a diminuir a velocidade caso o seguisse. E ela seguiu. Lucas ouviu os passos pesados atrás de si, o som das garras arranhando as pedras enquanto a criatura o perseguia. Ele chegou a um ponto onde a passagem se abria em um pequeno vale, cheio de formações cristalinas que brilhavam em tons vivos. Lucas olhou em volta procurando algo, qualquer coisa que pudesse usar. Foi quando viu. No centro do vale, um pedaço de metal semelhante a uma lança estava cravado no chão. Não parecia algo natural. Era artificial, forjado. Ele não sabia quem ou o que a havia deixado ali.
mas não tinha tempo para questionar. Correu até o objeto, puxando-o com força até que se soltasse do solo. A criatura emergiu das rochas, mais imponente do que nunca. Ela rugiu, e o som foi como um trovão seco, reverberando pelas formações ao redor. Lucas segurou a lança com ambas as mãos, sentindo o peso e o equilíbrio dela. "Você quer sangue?" ele gritou. "Então vem buscar." A criatura avançou como um relâmpago. Lucas ficou firme, esperando até o último instante antes de girar o corpo e cravar a lança diretamente no peito da coisa. O impacto foi brutal. A criatura soltou um grito agudo, misturado com o som metálico de sua armadura sendo perfurada. Ela caiu de joelhos, tentando puxar a lança com suas garras, mas Lucas não a soltou. Com um último esforço, ele girou a arma dentro do corpo do predador, rasgando-o por dentro. A criatura tombou no chão, um líquido escuro e viscoso escorrendo de seu ferimento. O silêncio retornou ao vale, pesado e opressivo. Lucas caiu de costas, ofegante, o rosto sujo de suor e poeira. Ele ainda estava vivo, mas por quanto tempo? O som distante de passos ecoou novamente, desta vez múltiplos. Ele não estava sozinho, não ainda. Caramba! Pelo visto, Lucas ainda vai ter que lutar bastante para sobreviver. Ele devia ter esperado o nevoeiro passar, né? Mas no final das contas, ele sabia o que estava fazendo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais histórias. Obrigado, tchau.